Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de língua portuguesa, né? E em seguida nós vamos ver geografia, né? Que são as disciplinas que a gente tem para concluir. Hoje nós vamos ver aí a página 85, né? Que é hora de escrever, né? Que é sempre aquela sessão para vocês produzirem um texto. E o texto de hoje é dentro do gênero que a gente estudou, que é o gênero crônica, né? Que a gente estudou, que é um gênero onde o personagem conta fatos do seu cotidiano de forma breve, curta. É sempre uma história curta, né? Um acontecimento num período curto. E sempre com cenas do cotidiano, e sempre acontece em ambientes do cotidiano, como a casa, né, a sua rua, o seu bairro, é sempre ambientes do nosso cotidiano. Então, a produção de texto de hoje também vai ser nesse sentido. Então, diz assim: você vai escrever uma crônica sobre um fato de seu cotidiano. Então, você vai contar alguma coisa do seu dia a dia, certo? Aí aqui a gente tem o primeiro passo, que é planejando. Escolha o tema da crônica. Aí aqui você tem 4 sugestões. Você tem o tema família, que é esse primeiro. Você tem amigos da escola. Aí aqui embaixo você tem animais de estimação. E aqui tem festa de aniversário. Então, você vai escolher um desses 4 temas e vai marcar o X no quadradinho do tema que você escolheu, tá certo? Então, o que você escolher para fazer a sua crônica, você marca um X. Aí, vamos para outra página. Na outra página, né, o segundo pontinho, ainda no primeiro pontinho, continua. Aí diz assim: quem vai participar da história? Aí, aqui nesse pontinho, você vai listar as pessoas que vão fazer parte da sua história, o nome das pessoas. No pontinho seguinte, diz assim: onde os acontecimentos se passarão. Aí aqui tem uma dica: nas crônicas, o espaço geralmente é comum do cotidiano. Então, é aquilo que eu disse, são ambientes comuns no nosso dia a dia. Então, a nossa casa, a nossa escola, o nosso bairro, a nossa rua, né? Então, você vai listar e vai escrever aí onde foi. Se foi na casa da vovó, se foi na sua casa, se foi na escola, na praça do seu bairro, na casa de um amigo. Então, você vai listar e vai escrever aí qual foi o ambiente onde o acontecimento se passou. O outro pontinho: qual será o período do tempo em que a história se passará? Aí tem outra dica aqui, ó. Nas crônicas, o período de tempo dos acontecimentos geralmente é curto. Então, sempre é algumas horas, ou uma tarde, uma manhã. O período de duração de uma aula, se você for fazer no ambiente da escola, né? A duração de uma festa de aniversário, que são poucas horas. Então, você vai dizer, né? Escrever aqui o tempo, né? A duração da sua história, da sua crônica. No outro pontinho, né, uma alternativa para se marcar, e diz assim: como você escreverá a crônica? Aí você vai marcar usando a primeira pessoa, ou seja, eu ou nós. Você vai dizer: eu participei de uma festa de aniversário. Você vai usar o pronome eu ou nós, né? Porque é o narrador que participa da história. Então, na primeira pessoa, ou você vai escolher na terceira pessoa, você vai contar a história de alguém, ele ou ela, eles ou elas, que é na terceira pessoa, tá certo? Então, você vai marcar um X na sua escolha. Então, veja que até aqui, né, é só o planejamento. A gente vai estar planejando o seu texto. Aí, o último pontinho: qual será o título da crônica? Aí você vai dar um título à sua crônica, né? Vai dar um título à sua história do seu cotidiano. Então, até aqui, a gente fez um planejamento de tudo que vai constar no seu texto, né? De tudo que uma crônica tem, as características particulares de uma crônica. Aí, agora, nós vamos passar para a etapa 2, que é quando você vai começar a escrever, né? Escreva a crônica no caderno de português, viu? Lembre-se de que o título deve se relacionar com o assunto abordado. Então, o seu título tem que ser de acordo com o tema que você escolheu, né?
Então, a sua história, porque o título é o resumo da história. Quando você lê o título da história, é isso que vai lhe atrair a ler ou não a história. Então, tem que ser um título criativo e que esteja dentro do tema que você vai abordar no seu texto, tá certo? Eu não posso contar a história de um piquenique e no meu título ser um passeio ao cinema, que não vai ter a ver com o meu título, né? Com o meu tema, com o que eu estou abordando. Então, tem que ter lógica. O título tem que ser um resumo geral do tema que você aborda no seu texto. Lembre-se disso. No 3 é a sessão avaliando. Só que essa sessão avaliando a gente não vai fazer, porque a avaliação quem vai realizar sou eu. Porque aqui é aquele mesmo processo, né? Vocês trocarem os cadernos na sala de aula do colega, você corrigiu do colega e o colega corrigiu o seu. Mas, infelizmente, nós estamos em período de aulas remotas, nós não estamos, né, na nossa rotina normal. Então, a avaliação vai ficar por minha conta. Eu vou avaliar o texto de vocês, o título do texto de vocês e assim por diante. Aí, aqui abaixo, na questão 4, é reescrevendo. Ainda é sobre o texto do seu colega, mas isso aqui você não vai fazer, você vai fazer apenas o último pontinho. Ó. Se quiser, faça uma ilustração sobre a crônica para acompanhar o texto. Então, aqui você vai fazer um desenho sobre o seu texto, sobre a sua crônica. Dentro do tema que você abordou, você vai fazer um desenho aqui na página 87, nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui você vai escrever, depois de você escrever, aliás, sua crônica, você vai fazer um desenho representativo aqui, certo? Na próxima página, a gente tem a seção Divirta-se, que é um caça-palavras, onde vocês vão procurar palavras relacionadas à escola, né? Então, aqui em cima a gente tem o banco de palavras, que são relacionadas à escola, e vocês aqui vão procurar. Vão ler a tirinha e vão procurar. Porque tem uma dica dizendo que na tirinha tem uma palavra que você vai achar no caça-palavras. Então, é isso. E concluindo, né, já que essa é a última atividade, aí vocês já vão ficar para realizar a atividade complementar. A última atividade complementar. Lembrando que eu estou fechando o bimestre e eu preciso que todos vocês me enviem as atividades. Alguns estão enviando com frequência, né? Então, eu tô vendo aqueles que estão participando, que estão fazendo, que estão me dando um retorno. E tem aqueles que eu tenho que estar o tempo todo, né, cobrando. Então, vamos ter, minha gente, responsabilidade. Porque eu preciso fechar esse bimestre, tá certo? Me enviem as atividades realizadas que eu peço sempre no vídeo. Não fiquem mandando atividades aleatórias, a não ser que você queira que eu corrija individual. Mas as que valem ponto são aquelas que eu peço, que vamos relembrar, e as complementares, tá certo? Ou então algum trabalho de pesquisa, alguma coisa, eu sempre digo nos vídeos. Então, vocês vão ficar também para realizar essa atividade complementar, né? Que vai da questão 1 até a 10, né? Então, aqui a gente tem, né, um texto que se chama Boas Maneiras, né? Aí a gente tem a imagem de uma criança aqui, né, imaginando. Aí abaixo começa o texto, que vocês vão fazer a leitura, tá certo? Então, o texto começa na página 89, que está na página 89, ele vai responder as questões que vai do 1 ao 9, certo? Todas relacionadas ao texto. E depois, vocês têm a atividade Vamos Relembrar, certo? Mas deixa eu explicar aqui o passo a passo. Na questão 1, depois que você lê o texto da página 89, aí você vem fazer as questões. Aí diz assim, letra A, classifique o narrador do texto que você acabou de ler. Você vai dizer se é um narrador personagem ou se é um narrador observador. B, comprove sua resposta anterior com a passagem do texto. Aí você vai tirar do texto uma parte que comprove que é o narrador que você colocou aí na questão A. Aí é um trecho do texto que você vai tirar, lembrando de colocar entre aspas, porque é um texto que não é de sua autoria. 2, copie a afirmativa correta. Então, aqui vocês têm 3 afirmativas, mas vocês só vão escrever no caderno de vocês a que for a correta. Então, a primeira diz, a piada é um texto informativo, informa sobre um assunto. A piada é um texto descritivo, descreve algo. A piada é um texto narrativo, narra um fato. Então, só uma dessas é a correta.
Então, você vai ver qual é e vai escrever no seu caderno apenas a correta. 3. Justifique sua resposta anterior. Então, você vai dizer por que você escolheu a alternativa da questão 2. Né? Você tem que justificar o motivo. 4. Procure no dicionário a palavra hesitar e copie o significado que melhor se adapta ao texto. Então, você vai ver qual é o significado que se encaixa perfeitamente com o texto que você leu, que é a piada. 5. Forme uma frase com a palavra que você procurou no dicionário, que é hesitar, né? 6. Em sua opinião, que resposta a professora esperava de Juquinha? Então, aqui é uma questão opinativa, você vai dar a sua opinião, né? Você vai dizer o que você achou da resposta que a professora deu a ele, ao Juquinha. 7. Circule os artigos do trecho a seguir. Aí você vai ler esse trecho que está nesse retângulo laranja e vai circular apenas os artigos. Lembrando que os artigos são definidos e indefinidos, mas aqui você não vai classificar se é definido ou se é indefinido, você vai apenas circular. 8. Um amigo significa qualquer amigo. Quando eu digo um amigo, é qualquer amigo ou é um certo amigo? Lembre que a palavra um, ele é um artigo, você tem que ver se ele é definido, se ele é indefinido, para marcar a alternativa correta. 9. Na piada, a sobremesa indica determinada sobremesa. Mas, se fosse mais de uma e qualquer sobremesa, qual seria o artigo a ser usado? Então, em vez de a sobremesa, se fosse qualquer sobremesa, que outro artigo substituiria o artigo a? Aí você vai responder. 10. Uma crônica é um texto que narra uma grande história de amor de uma vida toda, os fatos do cotidiano em um curto período de tempo, as aventuras de super-heróis em um universo paralelo, ou os acontecimentos do dia a dia de uma família durante décadas. Então, veja aí qual é a melhor resposta para o gênero crônica que a gente estudou, né, que eu já vim falando bastante, e marque a alternativa correta. Então, a complementar é essa. Vamos agora para vamos relembrar. Artigo, termo que acompanha o. Então, você vai completar. O artigo, ele acompanha que tipo de palavra? Que classificação de palavra? Aí você vai preencher na frente, tá certo? Que eu já disse, o artigo, ele vem sempre acompanhado do. Aí você completa. Os artigos, eles podem ser. Aí você vai botar as classificações do artigo. Os artigos podem ter duas classificações. Aí você vai escrever aqui. Foco narrativo. Textos podem ser narrados em. Aí você vai preencher. Ou preencher, porque são duas formas que a gente pode narrar um texto. Então, você vai escrever aí. Primeira pessoa, o narrador personagem, tracinho, dos fatos narrados. Aí uma palavrinha que você vai encaixar aí. Terceira pessoa, o narrador observador, aí completa, dos fatos narrados. Então, você tem que ter aprendido, né? Quando a gente usa a primeira pessoa, quando a gente vai produzir um texto, e quando a gente usa a segunda pessoa, quando a gente vai produzir um texto, porque tem conceitos diferentes, né? Tem características diferentes. Na outra página, a gente tem o gênero crônica, que foi o gênero que a gente estudou agora no fim do capítulo, né? Aí o gênero crônica são o quê? Textos, tracinho, que narram fatos do tracinho. Nas crônicas, os fatos narrados geralmente ocorrem em um tracinho do cotidiano ou em um tracinho período. Então, isso aqui, se você tiver dúvida, volte às folhas e vá ler, né? A classificação, aliás, o conceito do gênero crônica. Você volta às páginas, dá uma lida, que aí tem toda a resposta disso aqui no módulo, viu? E abaixo vocês têm a autoavaliação do módulo, né? Vocês vão falar sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4, marcando a carinha feliz, a carinha de dúvida ou a carinha triste, de acordo com o aprendizado de vocês, tá certo? Então, me mandem a fotografia da complementar realizada, quando vocês realizarem, e da vamos relembrar, tá certo? As outras páginas de atividade não precisam me enviar, só a questão, se você quiser que eu corrija, se você tiver dúvidas, está correta ou não, aí você me envia, tá certo? Mas como nota,
eu quero que vocês me enviem a complementar e vamos relembrar, porque eu preciso fechar a nota de vocês de português do bimestre. Então, quem realizou as 4 complementares, quem realizou as 4, vamos relembrar, já sabe que tem a nota máxima, né? Pronto, então por hoje em português é isso.